Este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, como é que você está? Como foi a sua semana? Eu espero que esteja se cuidando, que esteja tudo bem, tá? Hoje eu tô muito ansiosa, como vocês podem perceber, porque o tema de hoje é super incrível. E pra gente começar a falar sobre ele, eu já vou chamar o nosso querido membro mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se está dirigindo, por favor, tome cuidado. Se está lavando a louça, não quebre nada. E nós vamos um pouquinho mais rápido no episódio de hoje, porque o episódio de hoje vai ser simples. Simples e direto. Direto e reto. Então, nós vamos retomar aqui hoje, Ana, aquela série mais amada do Brasil. Ai, não acredito, gente. É isso mesmo que vocês estão pensando. A série sobre os santos e o dinheiro. É hoje que nós vamos continuar. E o nosso santo que nós vamos tratar hoje é alguém super, hiper especial para nossa vida, né, Augusto? Sim, ele revolucionou a história da igreja e da humanidade. Ele viu o mundo de cabeças para baixo, descobriu a perfeita alegria, teve muito dinheiro, mas também renunciou a tudo, viveu no luxo e na pobreza. Gente, mas quem que é esse santo que existem milhares de tipos de imagem por aí, em cada cidade, em cada região? Cada pessoa pinta de uma maneira. Eu já vi imagem com cruz que eu me assustei. Eu já vi imagem dele com alguns animais. Com caveira. Tem imagem dele com Jesus na cruz. Tem dele dobrados os joelhos, meditando. Nossa, tem diversas imagens dele por aí. Quem que é? Quem que é, Augusto? Tchan, 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 tchan. Estamos falando do João. João, que João? O Giovanni di Pietro di Bernardone. Como assim, Augusto? Alguns chamam ele de Chiquinho, Chico, Pobrezinho de Assis, Poverello, Arauto do Evangelho, ou então até na língua espanhola aqui, os nossos hermanitos paraguaios, Paco, Paquito. Que legal, gente, olha só. E essa pessoa nasceu em 1182 e morreu em 1226 com 44 anos. De quem nós estamos falando? De quem? São Francisco de Assis. E para falar sobre esse grande santo, esse irmão universal, nós convidamos um grande amigo que fala direto do Rio de Janeiro. Nossa, que chique nós estamos, né? É verdade, nós tivemos uma alegria de encontrá-lo, né, em Lages, celebrando o Natal. Verdade. Um amigo mesmo, um cara maravilhoso que exerce um trabalho pastoral, de uma evangelização muito profética. E vocês vão conhecer, nossos ouvintes vão conhecer o trabalho dele. E ele veio conversar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. É o Frei Diego Melo. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem, Ana, paz e bem, Augusto. É uma alegria muito grande estar partilhando com vocês um pouquinho dessa experiência e um pouquinho dessa proposta de vida que é o carisma franciscano, que é a figura de São Francisco de Assis. Muito obrigado pela acolhida. Nós que agradecemos, Frei, o senhor ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conosco nesse momento tão importante. Isso, no momento que nós estamos gravando este podcast, é no dia de São Francisco. Olha que honra. Maravilha. Então eu inicio com a pergunta de Frei Maceu. Por que a te, Francesco? Por quê? Porque todos querem seguir Francisco. E Frei Maceu, que era companheiro de Francisco, dizia: ele não é belo, não é sábio, nem nobre. Diga para nós aí, Frei Diego, por que Francisco ele exerce em todos um grande fascínio? Então, Augusto, eu acredito que a figura de Francisco, antes de mais nada, ela é atemporal. Embora um santo da Idade Média, com a sua vivência bem própria e particular num determinado contexto geográfico, social, econômico, mas a intuição dele vai para além do seu tempo. A grandiosidade da proposta dele vai para além da sua confissão religiosa. A grandeza, a beleza daquilo que intuiu e viveu São Francisco de Assis
vai para além, inclusive, daqueles que professam a mesma fé. Então, São Francisco de Assis é ainda hoje essa figura que encanta a todos nós por tantas maneiras de ser, de estar e de conduzir a sua vida. Mas eu diria, tentando responder à pergunta do Frei Maceu, que seja pela sua humanidade. Francisco é um bonito exemplo, um arquétipo de um ser humano bem integrado, de um ser humano que de fato eleva a nossa humanidade, eleva os nossos princípios, eleva os nossos valores. Embora São Francisco tenha respondido essa pergunta de Frei Maceu dizendo que era porque o Senhor não tinha encontrado ninguém mais vil, ninguém mais pobre, mais pecador, nós reconhecemos que exatamente por esta humildade de Francisco, por ele se sentir tão indigno, é que ele se fez tão grandioso. Por ele se sentir tão pecador, é que ele se fez tão santo. Por ele se sentir tão pobre, é que ele se fez tão rico e enriquece a nossa vida até os dias de hoje. Olha só que interessante, né? Uma síntese muito bonita. Muito obrigado, Frei. E assim, nós estamos falando de um santo, de um irmão universal, né? Que a gente brincou no começo com o nome João, né? O pai dele veio da França, a mãe tinha, né? Influência, tradições francesas, né? E aí botaram o nome dele de Francesinho, né? E João virou Francisco, né? Francesinho. Daí vem a origem do seu nome. Nós todos sabemos que ele teve experiência, né, de comerciante. O pai dele tinha muito dinheiro, era um burguês, né, que é diferente de nobre. Sobre alguns detalhes, a gente não vai entrar muito aqui, porque nós temos um episódio especial sobre a Idade Média. Isso. O dinheiro e a Idade Média, que o André Siqueira explicou bastante. Então eu gostaria mais que a gente destacasse isso mesmo, Frei, essa opção radical de Francisco pela pobreza. E como que nós podemos compreender esse pobrezinho, né, de Assis, como é chamado? Eu acredito que Francisco de Assis concebe a sua pobreza, e como ele mesmo diz, pobreza não como expressão de miséria, de ausência de condições dignas de vida e de sobrevivência. Essa pobreza não é benquista por Deus, nem por Jesus e nem por Francisco. Mas a pobreza de Francisco está exatamente naquilo que ele determina na regra dos frades menores, que é o viver sem nada de próprio. A pobreza de Francisco precisa ser compreendida através daquilo que nós chamamos de partilha, de condivisão. Viver sem nada de próprio significa colocar tudo o que se tem, sejam os bens materiais, sejam os recursos, sejam os conhecimentos, as possibilidades, os privilégios que temos, colocar tudo a serviço da comunidade, a serviço do todo. É romper com essa lógica privada do acúmulo, do ter mais, do lucrar sempre mais, mas pensar em ter para ajudar sempre mais. Enquanto nós vemos uma sociedade que pensa demais no acúmulo desenfreado, Francisco vem e apresenta para nós, então, a sua proposta de vida sem nada de próprio, ou seja, tudo que eu tenho é partilhado, a começar pela própria criação, a começar pela própria terra, por todos os bens que Deus nos deu. Nada é meu, mas tudo é nosso. Dentro dessa perspectiva, então, a pobreza franciscana, como a gente conhece, ou viver sem nada de próprio, se torna, assim, tão urgente, necessária e atual, não é? Sim. Nossa, Frei, isso que o senhor falou resumiu aqui a economia de Francisco, que os nossos ouvintes já estão habituados, né? Justamente por isso que o Papa Francisco se inspira na figura do Francisco de Assis para que a gente repense a economia. Os jovens repensem essa economia para que a economia possa colocar a vida no centro e
que nós e a economia e todos nós estejamos a serviço da vida. E olha só que interessante, nisso que o Frei falou é algo que a gente tem que destacar para não haver confusão, que é a questão que a pobreza que Francisco escolhe não é um apelo à miséria, a passar necessidades. E ele nem está justificando as desigualdades sociais, Ana. De maneira nenhuma. De forma... É uma alternativa, um novo estilo de vida de partilha, de solidariedade, de cuidado aos mais frágeis. Isso. É interessante destacar, né, que essa pobreza franciscana, ela não é a miséria. Francisco, ele cuidava dos mais necessitados. Exatamente. E os recursos, né, os recursos financeiros e outros recursos, ele colocava a serviço do povo de Deus, as pessoas que mais precisavam naquele momento. E agora a gente tem nessa conversa, eu me lembro que a gente até já comentou em outros episódios, que São Francisco é o primeiro minimalista que a gente conhece, né? Que o minimalismo agora está em alta, né, Augusto? Que seria minimalismo, viver de uma maneira mais simples. Então, seria consumir de uma maneira eficiente, sustentável, aprender o que é realmente importante para nós. E isso repassa pelo autoconhecimento, que é uma experiência que Francisco fez. Eu tenho certeza que ele se perguntou, quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele está pensando, o que é que eu posso, né, fazer para que eu possa servir ao outro? E o que eu preciso mesmo para viver, né? Exatamente. Quando ele se despoja inteiramente, né, naquela imagem iconográfica, assim, icônica, que ele deixa tudo e fala, não, a partir de agora eu estou livre. Meu pai é o pai dos céus, eu sou irmão de todos. Esse despojamento é uma integração universal. Então, esse minimalismo que a Ana traz, Frei, é um equilíbrio de vida, né? É uma experiência de autoconhecimento. E não tem nada a ver, gente, com esse minimalismo glamouralizado, né? Porque quando você tem tudo exageradamente, aí você dizer que você vive uma vida simples é muito fácil, né? É verdade, né, Frei? Diz que tá na moda agora botar o hashtag vida simples. Vida simples, mas daí tá lá esbanjando milhares de coisas, tem, né, 2 carros, 5 carros, 3 casas, e isso não é minimalismo. Minimalismo é entender o que é essencial. Exato. E o resto você partilhar, tem a ver com uma vida em comunidade. O minimalismo tem muito esse apelo para uma economia colaborativa, viver em comunidade, onde o dividir é multiplicar, né? Com certeza. E aí a gente tem muitos exemplos da vida de Francisco, né? Exato. Essa proposta que hoje vai se tornando, hoje não, sempre foi algo tão necessário, mas com essa exacerbação do consumo, a valorização das pessoas a partir daquilo que elas têm, mas não a partir daquilo que elas são. Então essa proposta de Francisco, ela se torna tão atual e necessária, por uma questão, em primeiro lugar, teológica, porque Francisco se fez pobre, se fez, vamos dizer, lista, se fez simples e despojado, porque ele descobriu que a maior riqueza dele estava exatamente em possuir o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Quando se descobre um grande tesouro dentro de si, as outras coisas se tornam periféricas, dispensáveis. Depois, porque Francisco também entende que existe uma consequência na própria vida. A maneira como a gente faz, se relaciona com as coisas, ela implica também na vida dos demais. Ela implica também, e aí a nossa Casa Comum está dando sinais efetivos disso, do quanto nós podemos ou preservar ou degradar a natureza e os bens que nos são dados por Deus. Então, essa proposta de Francisco, eu diria que hoje é mais urgente, mais atual do que nunca, quando a gente vê a nossa Mãe Terra, por exemplo, sendo degradada, a nossa Mãe Terra clamando, né, assim como os pobres clamam, por essa falta, né, dessa consciência de que uma vida simples, uma vida despojada, ela não é menos intensa, muito pelo contrário. Ela pode ser mais proveitosa e pode levar a verdadeiras experiências que nos transformam. Só para ter um exemplo, se você for
quem sabe desafiar os nossos ouvintes a pensar os momentos mais fortes da vida deles, eu acredito que boa parte deles e de nós não associarão esses momentos aos bens de consumo, mas associarão a experiências, a vivências, a encontros que não são pautados pelo dinheiro, né, ou por essa lógica de consumo, mas são pautados por outros valores, né? Então, acredito que é isso que São Francisco nos ensina, né? É claro, que maravilha, né, Frei? Essa memória afetiva que nos traz na recordação, nossos amigos, ouvintes e amigas. É muito bom, né? A gente recordar, trazer ao coração, à memória, aquelas experiências bonitas que formaram o nosso caráter, que a gente gosta de lembrar e, de fato, são experiências de gratuidade, né? Experiências que a gente vive intensamente na doação e principalmente no serviço. Então, gente, vamos aí anotar esse desafio que o Frei Diego passou pra gente. Depois vocês mandam nas redes sociais lá quais os momentos mais especiais da vida de vocês. Muito Eu quero bem. ouvir, viu? E agora, Frei, a gente disse aqui que a nossa preocupação não seria fazer um relato biográfico, né, de São Francisco, mas você disse aí em relação do dinheiro, eu me lembrei uma frase de um amigo, Frei Max, em memória, né, falecido, grande santo da Ordem Franciscana Conventual. Ele dizia assim: Francisco não deixou tudo, Francisco deixou o nada pelo tudo. Exato. Então, é justamente entender que tudo está interligado, como diz o Papa Francisco. E Francisco foi um homem do encontro, né? Encontro com o sultão, encontro com o lobo. Aí vem a questão da fraternidade, a importância, né, de que ele só se reconhece irmão. A ordem nasce no encontro dos irmãos, né? Frei Bernardo, Frei Pedro, Frei Egídio, Junípero. Eu adoro. Essa é a importância, né? A pobreza, ela não é isolada. Ela está a Exato. serviço do bem comum, né? Dos irmãos. Com certeza. E aí, eu gostaria, assim, de colocar um áudio aqui de um grande amigo que mandou especialmente aqui para o nosso podcast, falando sobre essa relação de Francisco com o dinheiro. É o Frei Mário, lá de São Paulo. Bacana. Olha só o que ele nos disse. Olá, Augusto Martins, tudo bem? Aqui é Frei Mário. Na verdade, São Francisco de Assis, com relação ao uso do dinheiro, ele é bastante radical. E nós temos que entender, por um lado, que ele vem de uma experiência de uma vida da classe social burguesa, né? No tempo de São Francisco, tínhamos, então, a sociedade, né, dividida em estratosferas, né? Então, os senhores feudais, né, a alta Idade Média, a decadência já do feudalismo, né, e o crescimento da burguesia, as pessoas que não eram da nobreza e que dominavam o comércio das pequenas vilas e cidades da época, né? E também os paupérrimos, aqueles que nada tinham, né? Que trabalhavam praticamente como escravos. São Francisco, então, fez essa experiência junto do pai, muito ávido por dinheiro, né? Então, o pai dele era um rico comerciante. É a partir disso e no processo de sua conversão que nós vamos entender por que ele é tão radical com o uso do dinheiro, né? Então, para ele, o dinheiro tem que estar a serviço da vida e não a vida ser escrava do dinheiro. O pai dele era um verdadeiro escravo do dinheiro. O pai dele exige a devolução de tudo aquilo que ele deu para os pobres. Ele tira a sua roupa e, na frente do bispo e da praça, devolve a roupa ao pai, né? Então, ele diz assim, se ainda tem alguma coisa que pertence a este homem, é a minha roupa. E aí ele diz assim, de agora em diante não tenho mais pai, a não ser o Pai Nosso que está no céu. Então é um grito de liberdade a toda posse que domina a vida, né? E com relação aos frades, ele vai ser bastante contundente, radical. Não quer que os frades manuseiem dinheiro e chama até o dinheiro como esterco do diabo, né? Então, nesse sentido, a vida minorítica, a vida de frades menores vai ser da partilha. Então, os frades devem trabalhar com suas próprias mãos, o que ganharem devem
ser colocado em comum a serviço da vida da fraternidade, e não para guardar, não para acumular, não para guardar, reter para si. Eu penso que esse é um aspecto muito bonito de São Francisco, porque ele faz a experiência de uma vida escrava do dinheiro e depois se liberta disso e colocando o dinheiro a serviço da vida, a serviço da fraternidade. Gente, olha só que incrível isso. Era como se São Francisco mudasse o preceito financeiro que ele tinha, né? De trabalhar pelo dinheiro para colocar o dinheiro a serviço da vida. Olha que coisa mais linda. E agora, Augusto, a gente vai pedir para o Frei Diego contar rapidamente sobre as experiências, os trabalhos que ele faz, né? Isso, para finalizar aqui, o Frei Diego vai falar um pouquinho das experiências dele, como que esse espírito franciscano se encarnou, né? Vamos dizer assim, uma palavra, na sua vida, Frei Diego, e quais os trabalhos que você realiza que são belíssimos. Então, dentro dessa lógica de uma economia de Francisco, de uma economia alternativa, eu tenho a graça de dizer que a missão entre os mais pobres tem sido a grande escola, a grande faculdade onde a gente tem aprendido na prática, né, como colocar de fato, como executar essa proposta tão necessária para os dias de hoje. Eu trabalho na animação vocacional da nossa província e são inúmeras missões, encontros, atividades que a gente realiza ao longo desses 9 anos, mas eu gostaria de destacar aí os últimos 6 meses que tem sido assim um grande presente, uma grande escola de trabalho que tem acontecido nas grandes praças, fora do templo, no meio do povo, no Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro, ou no Largo de São Francisco, bem no centro de São Paulo, na experiência de partilha do alimento com os irmãos e irmãs em situação de rua. Com o início da pandemia, nós montamos uma grande tenda, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio, e temos distribuído essas quentinhas que a gente chama. E o que eu destacaria, dentre tantas coisas, Augusto e Ana, o quanto os pobres, de fato, têm a capacidade de transformar e a capacidade de dar as respostas que o mundo precisa. O Papa Francisco lembrou, no encontro com os movimentos sociais, que as grandes mudanças não virão de cima, mas nascerão das bases, de baixo, do povo simples, do povo que é mais solidário. Conto 2 experiências. A primeira delas, nós estamos aqui no Rio de Janeiro já há 4 meses. Hoje já se formaram aí 4 meses de trabalho, distribuição de quentinhas, e o povo que mais tem nos ajudado nesse trabalho voluntário são os mais simples, os mais pobres. O povo lá da Rocinha, todos os dias, desce o morro, traz, tira do seu próprio bolso a sua passagem, gente que não tem grandes condições financeiras, mas que é capaz de partilhar. Paga a sua passagem, vem aqui na tenda, cozinha, prepara o alimento, distribui para as pessoas. Gente que já desceu debaixo do tiro, debaixo de uma guerra que se instaura também pelo dinheiro que movimenta o tráfico entre os mais pobres e a ganância dos mais ricos. Gente que veio debaixo de tiroteio e que está aqui todos os dias há 4 meses, preparando quentinhas e distribuindo para os mais pobres. Essa experiência com esses voluntários tem transformado profundamente a minha maneira de ver o mundo, porque a gente entende que a solidariedade, de fato, está nesses corações que são, sim, corações minimalistas, são corações, são vidas, são muito mais pobres dentro dessa ótica da pobreza evangélica. Então, aqui eu posso dizer que com esses voluntários, seja da Rocinha, da Baixada Fluminense, tenho aprendido muito o que é essa economia solidária, essa economia de Francisco. E um outro exemplo muito forte é o quanto quem passa pela dor das chagas, quem passa pela dor da crucifixão, entende os chagados e os crucificados de hoje. Então, não poucas vezes acabam as nossas quentinhas, ficam alguns irmãos e irmãs na fila sem nada comer, e quase sempre
aparece um tão pobre quanto ele e diz assim, não, então eu vou dividir a minha quentinha contigo. Eu vou pegar e vou dar para você essa quentinha. E agora eu lembrei de um outro exemplo que eu quero contar rapidinho, que é o exemplo do Demétrio, que nos emocionou bastante. Ele veio um dia, há umas 2 semanas atrás, e falou assim, Frei, hoje eu não quero nem quentinha, eu quero só conversar contigo. Aí começou a conversar, a chorar e disse assim, Frei, eu fui no banco para receber eu fui no banco para ver um negócio e descobri que lá eu tenho 3 mil reais. Era um dinheirinho que ele tinha e nem sabia. E aí começou a cair esse auxílio e ele chorando, dizendo que tinha conseguido esse dinheiro. Aí eu disse, meu Deus, que maravilha, hein, Demétrio? Vai dar para você melhorar um pouco a tua condição de vida, conseguir alguma coisa para você vender e tal. Aí ele chorando disse assim, não, Frei. Aí eles pediram um número de conta para transferir esse dinheiro da Caixa e eu fui lá no Banco do Brasil e descobri que lá eu tenho mais 4 mil reais de um título que eu tinha e nunca mais olhei, total 7 mil. Mas a beleza não está nesse dinheiro todo. As lágrimas dele começaram a cair quando ele disse assim, Frei, eu só vim aqui contar que assim que eu pegar esse dinheiro, desse dinheiro, eu vou dar 500 reais e vou fazer uma grande ceia para o pessoal que está aqui em situação de rua. Eu fiquei pensando, um morador em situação de rua, paupérrimo, que descobre 7 mil reais nas suas contas bancárias, é capaz ainda de doar 500 reais para matar a fome dos mais pobres. Essa é a economia solidária, que não pensa só em si, mas pensa em primeiro lugar naqueles que mais sofrem, né? Então, acho que esses grandes exemplos que vão contra a nossa lógica do acúmulo, do ter só para si, da ganância, do egoísmo, mas esses grandes exemplos são aprendidos com aqueles com os quais São Francisco fez a sua escola, que eram os leprosos, os últimos, com aqueles que são os preferidos do reino, que é como diz Jesus, os pobres, os últimos, os coxos, os aleijados, esses cuja grande riqueza não está na conta bancária, cuja grande riqueza está em Deus, está na partilha e no bem comum. Olha só. Emocionante. Eu tô chorando aqui. Sim. Porque essas coisas tocam muito o nosso coração e, de fato, é a solidariedade entre os pobres que salva o mundo, né? E esse apelo ao cuidado com o outro. As mudanças, de fato, não virão de cima para baixo, dos poderosos. E, assim, a gente fica muito feliz, né, Com Ana? certeza. A maior lição de educação financeira, né, do Francisco de Assis e dos franciscos de hoje que a gente encontra por aí, em cada esquina. É a partilha, você vê, né? Os pobres nos evangelizam. Então a gente agradece. Já acabou. Infelizmente, gente. Passou Bem, rápido. se você gostou do nosso episódio, amigo e amiga ouvinte, peça mais, fala, quero mais o Frei Diego. Aí a gente faz outras partilhas, porque São Francisco, o carisma franciscano, tem muita coisa para a gente partilhar, pra gente conversar, tem muita coisa. Esse é um episódio que a gente queria fazer desde o começo, tava esperando o momento certo, a pessoa certa. Então, se você quer mais, peça para nós. Agradeço imensamente, Frei Diego, a tua disponibilidade. A gente sabe que você tá uma vida aí corrida, trabalha demais e reservou um tempinho para nós. A gente fica extremamente honrado. Isso mesmo, muito obrigado, Frei. Agradecemos em nome de todos os nossos ouvintes a sua presença. E agora o senhor pode deixar um recado final, agradecimentos, então fique à vontade. Eu quem agradeço vocês pela oportunidade, falar daquilo que enche o nosso coração, daquilo que é o nosso tesouro, sempre é muito bom. E parabéns vocês, 2 jovens que eu tive a alegria de conhecer e continuar tendo contato e amizade, e perceber que essa proposta de Francisco não é um idealismo desencarnado, mas é realidade bem concreta, e vocês aí, na busca da vivência de vocês, estão dando provas disso. Obrigado de coração e paz e bem. Paz e bem. E temos novos países nos ouvindo. Atualize, por favor, Ana. Ai, gente, Singapura, Chile, Noruega.
Isso mesmo, são os Olha. 3 novos países. Agradecemos aos brasileiros que estão aí nos escutando em todos os lugares do Se mundo. você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E lembre-se sempre, Educação financeira é educação para a vida.